Olá, gente querida, estamos aqui com mais um vídeo. Sou Dija Carvalho e hoje nós vamos falar sobre o sábio Salomão. O sábio Salomão, ele fez uma oração. Ele então coloca diante do Senhor a sua gratidão. Ele coloca diante do Senhor também as promessas que o Senhor havia feito a ele. E lendo aqui no livro de Segundo aos Crônicas, onde está registrado essa oração que Salomão fez. Segundo as Crônicas 7, a partir do verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente ou efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meio do povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha só, a manifestação da ação divina do Senhor na vida de Salomão, depois que ele faz essa oração ao Senhor. E quando a gente olha para isso, olhando, vendo a construção do templo, que para os judeus era algo muito importante, porque ali eles tinham um respeito muito grande pelo templo, e ali eles traziam as suas ofertas, era ali que fazia expiação de pecado. Então, era algo muito importante para eles. E quando o Senhor fala que eu escolhi este lugar, e ele fala que ouviu a oração de Salomão, é algo para fazer a gente assim pensar também. Se ele fala que ouviu a oração de Salomão, é porque Salomão orou. Ele ouviu porque Salomão orou. E essa oração que é feita segundo a vontade de Deus, ela realmente traz a resposta do trono de Deus também para a nossa vida. E olhando para Salomão, quando ele faz essa oração de gratidão, uma oração muito bonita, quando ele se coloca diante do Senhor e ele fala da aliança que o Senhor fez com seu pai Davi, e que essa aliança se cumpriria nele e não ficaria só nele, mas ela continuaria nos descendentes. E o Senhor fala que escolheu aquele lugar. Então são coisas que o Senhor vai falando para Salomão diante da oração que ele havia feito. Quando o Senhor então responde aquela oração de Salomão, ele parou e fez uma oração. Isso já traz assim para nós uma reflexão, né? Será que também nós temos parado e temos feito orações ao nosso Senhor? Nós temos colocado os nossos agradecimentos, nossos anseios, nossas frustrações, tristeza, alegria, dor e sofrimento também diante do Senhor? Porque o Senhor parou e ouviu a oração de Salomão. Isso quer dizer que o Senhor, ele se inclina para ouvir a oração do Filho de Deus. No vídeo anterior, eu fiz um vídeo falando dos filhos de Deus. Pois é, porque quando o filho fala com o pai se inclina para ouvir esta oração. E isso aconteceu com Salomão. Mas é só com Salomão? Não. Porque agora escolhi, santifiquei esta casa. Aqui nós estamos falando de um templo. Nós podemos ver que as nossas vidas, elas são consagradas ao Senhor através do sangue de Cristo Jesus, daqueles que se tornam filhos do Senhor. Então, quando isso acontece, o Senhor também nos escolheu. O Senhor também passa a habitar dentro de nós. Assim como ele fala que habitaria naquele tempo, que ele escolheu aquele lugar e santificou para a adoração ao Senhor. Hoje nós vemos que não é mais o templo onde o Senhor está, físico, mas o templo onde o Senhor habita agora é as nossas vidas, é a minha vida, é a sua vida. E nesse templo, o Senhor
habita através do seu Espírito Santo. E ele continua a santificar. Assim como aquela obra tinha sido concluída por Salomão, o Senhor também quer concluir uma obra em nossas vidas, que é de santificação, que é de restauração. E tem momentos que há vidas que precisam ser quebrada, como diz no livro de Jeremias, ela precisa ser como um vaso quebrado e ser refeito na presença do Senhor. E a gente vai olhando para esse texto e vai vendo as maravilhas que tem aqui. E o Senhor, a oração que o Senhor responde, ela tem uma oração condicional. Porque o Senhor diz assim, olha, porque se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se não ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Então o Senhor está dizendo assim, que Ele tem poder tanto para abençoar, mas Ele tem poder também para destruir. Mas isso é o juízo de Deus, né? Porque se fala muito que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E por conta da sua justiça é que muitas vezes Ele permite que muitas coisas venham sobre os teus filhos. Porque a obra em construção, ela precisa ser todo o tempo sendo refeita, refeita e refeita. E olhando aqui para o texto, a gente vê essa obra sendo feita na vida dos seres humanos. E o Senhor, ele diz no verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu. Existe uma condição para que essa bênção do Senhor, para que os céus se abram, não se feche, como está dizendo no versículo anterior, mas se abram sobre os filhos de Deus. E essa condição é um coração contrito, é um coração arrependido. E ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Quando ele fala humilhar, é aquela humilhação, sabe, de alma, que você entende que sem Deus você não vai a lugar nenhum. Sem Deus, você não tem as bênçãos do céu. Sem Deus, não cai chuva. Sem Deus, não tem o que você plantar, não vai, você não vai colher os frutos. Porque uma coisa é necessário que a gente possa entender, que tudo que nós fazemos, que tudo que nós temos, vem do Senhor. Às vezes, você pode pensar, não, mas eu estudo, não, mas eu trabalho, não, mas eu me dedico. Tudo é verdade. Mas se o Senhor pesar um dedinho dele assim, sabe? Sobre a minha vida, sobre a sua vida, a gente não levanta da cama. A gente nem amanhece, se Deus pesar o dedo. Então, se as coisas estão fluindo em nossas vidas, você trabalha muito, né? E se você estuda muito, e se você cuida muito, e se você faz muitas coisas, glória a Deus, porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Então ele fala, se o meu povo se humilhar e reconhecer que tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que você tem vem de Deus. E ele fala se humilhar e orar. Porque quando a gente se humilha, a gente se prostra diante de Deus e fala, Senhor, eu sei que nada sou, mas eu coloco a minha vida diante do Senhor. Então uma oração, sabe, de gratidão ao Senhor pelo que Ele é. O texto ainda te fala, né? Se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então tem essas condições aqui. Buscar a face do Senhor. Não basta só falar assim, não, eu reconheço que Deus é Deus. Não, tem que buscar, tem que se prostrar, tem que se humilhar, tem que reconhecer, tem que se arrepender, né? E saber que é Deus que guia todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. O homem, né, entende estas coisas. Aí a Bíblia fala então que quando isso acontece, o Senhor fala então que eu os ouvireis do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ou seja, quando nós temos essa disposição, sabe, esse entendimento de saber que sem Deus eu nada sou, aí ele pega e fala assim, então eu perdoo agora os seus pecados. E a minha bênção vai estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque a bênção do Senhor ela não é só para mim, mas ela se estende até o meu marido, os meus filhos, ela se estende para as pessoas que estão em volta de mim, ela se estende para os meus familiares, ela se estende para o local de trabalho, ela se estende aonde eu estiver. A bênção do Senhor vai se estender, porque Deus, como está dizendo aqui, é o meu povo.
Deus, ele não trabalha em função de uma pessoa, mas ele trabalha em função de um povo, em função de uma nação, em função do mundo. Ele trabalha em função de família, em função de igreja. É assim que o Senhor trabalha. Em meio à comunidade que busca ao Senhor. O Senhor, ele não é um Deus de simplesmente servir uma pessoa, mas ele é um Deus que abençoa a todos quantos estiverem em busca dele. E essa bênção, ela é completa, porque está dizendo que ele vai tirar as dores, ele vai tirar a enfermidade, ele vai tirar as dificuldades, ele vai tirar as angústias, né? Ele vai tirar o sofrimento. Ele fala, eu vou sarar a sua terra. E ele fala que bênçãos vão cair, chuvas do céu vão ser derramadas. E aqui o povo de Israel, um povo que vivia unicamente da agricultura, a chuva para eles era algo, era essencial para eles. Como é para nós também, né? A gente sabe das lutas, da dificuldade, quando a gente passa um período de seca, os rios estão secando. A gente sabe, quando fica muito tempo sem chover, das dificuldades que nós temos. Só que o povo de Israel dependia unicamente da agricultura. Então a chuva para eles, né, era questão de vida ou de morte. E eu falo assim, se eu não abençoar, não derramar chuva sobre a terra, vocês não terão, né, nem o que comer. E aí o Senhor fala, mas se vocês passarem a me buscar, passarem a me servir, passarem a se arrepender dos seus pecados, passarem a me obedecer, então a minha bênção, ela vai estar sobre a sua vida. E é porque Deus, ele é um Deus de amor, mas ele quer que cada um de nós o busquemos, que cada um de nós procuremos adorá-lo como ele é, o Deus poderoso que ele é. Depois nós vemos assim, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que é feita neste lugar. Toda a oração que você fizer, o Senhor vai ouvir. O Senhor vai receber no trono de graça. E ele fala, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O Senhor quer fazer da sua vida uma habitação. Da sua vida ele quer fazer uma casa, e na sua vida ele quer santificar, para que você seja um vaso, um instrumento na mão dele. Assim como ele foi com Salomão, ele quer ser com você também. Ele quer ser comigo. Ele quer ser com todos aqueles que creiam e busque ele em oração. E esse versículo, né, ele é extraordinário, porque é se o meu povo, você é povo do Senhor? Então, se o meu povo me buscar e orar, né, e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa que o Senhor tem. Então, na nossa oração, nós podemos orar, Senhor, eu sou o teu povo. Senhor, santifica a minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. E pode ter certeza que ele vai ouvir esta oração. E ele vai responder assim como ele respondeu para Salomão. E que você tenha essa confiança de que ele está com você todos os dias. E a paz do Senhor possa reinar na sua vida. Que a presença do Senhor seja abundante e perpétua, como ele foi para Salomão, que a descendência de Davi seria perpétua. O Senhor quer que a minha e a sua descendência seja perpétua também, porque a nossa vida ela começa aqui neste mundo, mas ela vai, para além desta vida, porque nós vamos ter uma vida eterna, perpétua com o nosso Pai Celestial. E que você possa ter essa confiança e crer que as nossas orações, elas são ouvidas. Né? Lá em Tiago, ele diz assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Talvez Deus não tenha escutado a sua oração, mas talvez seja porque você não tem orado. Experimente orar. Né? Se nós soubéssemos do valor da oração, certamente nós íamos buscar mais Ele. E com certeza, muitas bênçãos do Senhor recairia sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda. E a minha oração é que nós possamos orar mais. A minha oração é que nós possamos ter desejo de orar mais. E a minha oração é que nós possamos lembrar de orar mais. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Espírito Santo do Senhor possa habitar no seu coração, na sua vida, todos os dias. Todos os dias. Vamos combinar?
E eu daqui vou orar mais e você daí também pode orar mais? Vamos fazer esse combinado? Eu oro por você e você ora por mim. E com certeza eu vou receber as bênçãos do Senhor e você também vai receber as bênçãos do Senhor. E que Deus te abençoe e te guarde. E você, né, que tem se inscrito, compartilhado, dado o seu like, ativa o sininho aí, para toda vez que sair um vídeo novo, você possa receber a notificação, tá bom? E que você possa compartilhar, para que outras pessoas também, possam se tornar povo de Deus. Que o Senhor te abençoe, ó. Beijo no coração e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.